Oi gente, voltamos com mais um vídeo da série Desvendando os Gêneros e as Sexualidades e hoje vamos falar sobre violência de gênero. Para falar sobre violência de gênero, primeiro precisamos entender melhor o que significa violência como um todo. Para isso, vamos apresentar uma frase de Giovanna Rossi. A violência pode ser definida como uma violação à liberdade, uma vez que implica no silenciamento do outro, de modo a retirar-lhe sua vontade e sua capacidade de escolher, tratando-o como coisa e maculando seus direitos e sua autonomia. Hoje em dia, podemos observar várias formas de violência institucional sendo empregadas pelo Estado brasileiro em relação aos cidadãos, como também diversos tipos de violência praticadas por um indivíduo em relação ao outro. Tanto do ponto de vista institucional quanto do ponto de vista cultural, podemos reconhecer violências que são atravessadas pela LGBTfobia, pelo racismo, pelo machismo, pelo capacitismo, etc. Infelizmente, para muitas pessoas, essas violências são tidas como normais e se tornam parte do nosso cotidiano, pondo todos os grupos tidos como minorias em situações que são de sujeitos a agressões. A violência de gênero, particularmente, tem origem na ideia de que os homens são superiores às mulheres. Essa soberania masculina, primeiramente, foi explicada pelo ponto de vista biológico. Os homens seriam mais fortes e, portanto, deveriam ocupar lugares na sociedade, tais como de caçadores e guerreiros, enquanto as mulheres, seres menores e mais fracos, deveriam cuidar da família e dos animais. Logo, veio a imposição do papel social de masculino e de feminino, de forma que ambos se complementariam por serem opostos um ao outro. Aos poucos, os ambientes públicos passaram a ser delegados apenas aos homens, enquanto as mulheres deveriam gerenciar o âmbito privado, respondendo sempre ao patriarca da família. Nesse contexto, as mulheres foram sendo objetificadas. Nessa situação, elas não possuíam nenhum direito, ficando sujeitas às vontades do seu pai ou do seu marido. A mulher não era considerada uma pessoa, mas sim uma coisa de propriedade do homem, seja esse homem o pai ou o marido. Essa violência de gênero, que ainda hoje persiste, se dá pela agressão física ou psicológica, pelo preconceito e pela estigmatização sobre as mulheres. Essa violência pode ocorrer de várias maneiras. Vamos falar sobre algumas delas. A violência física é a que a gente mais entende como violência, é a mais ostensiva, mais gritante e é entendida como qualquer conduta que ofende a integridade ou saúde corporal da mulher. Podemos citar como exemplos da violência física espancamento, que significa bater com chutes e socos, atirar objetos, sacudir e apertar os braços, estrangulamento ou sufocamento, lesões com objetos cortantes ou perfurantes como facas, tesouras, ferramentas. A violência física pode também acontecer por ferimentos causados por queimaduras ou armas de fogo, tortura de diversas formas. Rolê pesado, né, gente? Mas a violência também pode ser a violência psicológica, que é considerada qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima, que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da mulher, ou vise degradar ou controlar as suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Há muitas outras agressões que as mulheres sofrem, tais como constrangimento, que pode passar por um comentário feito por alguém e que causa uma sensação de vergonha, a humilhação, que é quando o agressor grita ou expõe a mulher através de palavras ou gestos que a ridicularizam, muitas vezes na frente de outras pessoas, a manipulação, que é uma maneira muito sutil de direcionar as condutas da mulher para o benefício do agressor e prejuízo à liberdade e à vontade dessa mulher. A violência psicológica ainda pode acontecer de muitos outros modos, como provocar o isolamento de uma mulher, proibindo ela de estudar, ou de viajar, ou de conversar com seus amigos, seus parentes. Uma vigilância constante. Por acaso vocês já assistiram aquela série Verônica? Ali tem uma coleção de violências que o personagem do Eduardo Moscovis pratica contra sua esposa e outras vítimas. Também existe a perseguição costumaz, os insultos e xingamentos, chantagens de todos os tipos, exploração, limitação do direito de ir e vir, ridicularização, tirar a liberdade de crença. Por exemplo, a mulher frequentava lá um centro espírita e o companheiro proíbe ela ou não permite que ela vá mais lá. Também é possível distorcer e omitir os fatos para deixar a mulher em dúvida sobre a sua própria memória e sanidade. Sério, gente, o tanto de coisa que as mulheres passam nessa vida, tudo porque elas acreditam, foram levadas a acreditar muitas vezes, que são menos do que os homens. Outras situações muito sérias que as mulheres sofrem, as violências sexuais,
que podem ser definidas como qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força. Alguns exemplos de violência sexual: o estupro, o que é tipificado como crime que consiste em ter relações sexuais ou praticar ato libidinoso sem consentimento, obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto ou repulsa, impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a abortar, forçar matrimônio, gravidez ou prostituição por meio de coação, chantagem, suborno ou manipulação. Limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher, obrigando-a a ter filhos ou a transar quando não quer. Um ponto importante para a gente entender o que é a violência sexual é compreendermos o significado de consentimento, que deve ser dado por livre vontade da mulher, e ele é impossível quando essa está bêbada, está dormindo, está sedada, está inconsciente de qualquer forma. Portanto, estar namorando alguém ou estar casada com alguém não significa que exista consentimento o tempo todo. Inclusive, essas violências sexuais todas que mencionamos ocorrem muitas vezes dentro dos relacionamentos. Portanto, se o namorado ou o marido fizer sexo sem consentimento da mulher, isso é estupro. Ainda podemos falar de violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total dos seus objetos, dos seus instrumentos de trabalho, dos seus documentos pessoais, dos seus bens, valores e direitos, recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as suas próprias necessidades. Ou seja, o cara pega a grana, pega os documentos, o computador pessoal, faz procuração contra a vontade da mulher, pega empréstimos no nome dela. Tem um filme chamado O Golpista do Tinder na Netflix, que é surreal e é baseado em umas histórias como essas, assim, que aconteceram de fato. Vamos falar então sobre algumas formas de violência patrimonial. Controlar o dinheiro de uma mulher, tendo, por exemplo, os cartões e senhas das contas bancárias dela. Deixar de pagar a pensão alimentícia. Destruição de documentos pessoais. Furto, extorsão ou dano. Estelionato, que é dar golpes, com prejuízo financeiro à mulher. Privá-la de bens, valores ou de recursos econômicos. Causar danos propositais a objetos da mulher ou de quem ela goste, como quebrar ou danificar seus objetos, suas roupas, seus acessórios, joias, livros, instrumentos, equipamentos, ferramentas de trabalho, qualquer objeto de uso pessoal. Existe também a violência moral, que é considerada qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Ou seja, o cara chega e esculacha a mulher em frente a outras pessoas, sejam familiares, colegas, amigos ou até desconhecidos. Esses são casos de violência moral: acusar a mulher de traição, emitir juízos morais sobre a conduta dela, criticando seu modo de ser ou agir, fazer críticas mentirosas, expor a vida íntima, rebaixar a mulher por meio de xingamentos que incidem sobre a sua índole e desvalorizar a vítima pelo seu modo de se vestir, de falar ou qualquer outra manifestação dela. Temos ainda uma outra forma de violência muito comum que atinge as mulheres, é a violência obstétrica. O termo violência obstétrica se refere a todo tipo de violência que a pessoa gestante sofre durante o processo de pré-natal, parto e pós-parto. No Brasil não existe uma legislação acerca desse tema. Inclusive, no ano de 2019, o Ministério da Saúde tentou excluir o tema de documentos oficiais do Estado por chamá-lo de inadequado. A violência obstétrica ocorre quando são negados direitos à gestante, como, por exemplo, proibir a acompanhante, não deixar a pessoa segurar o bebê, impedir a gestante de tomar as suas próprias decisões, etc. A Organização Mundial da Saúde descreve a violência obstétrica da seguinte forma: apropriação do corpo da mulher e dos processos reprodutivos por profissionais de saúde na forma de um tratamento desumanizado, medicação abusiva ou patologização dos processos naturais, reduzindo a autonomia da paciente e a capacidade de tomar as suas próprias decisões livremente sobre o seu corpo e a sua sexualidade, o que tem consequências negativas na sua qualidade de vida. A Organização Mundial da Saúde também recomenda à pessoa gestante que durante o pré-natal desenvolva, junto com a equipe obstétrica, um plano de parto, que é tipo um roteiro sobre o que ela gostaria que acontecesse ou não na hora do parto. É muito importante que a gestante e a sua família tenham o apoio de uma equipe médica ou de uma doula,
na hora da realização desse plano, pois nesse documento ela pode decidir sobre algumas técnicas, como por exemplo, a episiotomia, que é um corte feito na vagina para facilitar a passagem do bebê na hora do parto. Todas as decisões médicas deveriam ser acatadas. Se a equipe não seguir alguma das recomendações, é necessária a explicação do motivo. Esse documento pode ser levado pela gestante no dia do parto, podendo ou não ficar arquivado no hospital. Além dessas formas de agressão, também existe o que chamamos de ciclo da violência, que é uma forma do agressor manter a vítima sob sua influência. Várias vezes podemos nos perguntar como essas pessoas continuam com alguém que para nós, obviamente, faz mal para ela. Isso é explicado por 5 passos seguidos pelo agressor. São eles. 1. Encantamento. O primeiro contato da vítima com o agressor é de puro encantamento. O relacionamento aparenta ser perfeito, trazendo a ilusão de que a pessoa achou sua alma gêmea. 2. Isolamento. É quando o agressor começa a afastar a vítima das pessoas que lhe são queridas, fazendo com que a vítima se sinta sozinha, tendo apenas o parceiro como apoio emocional. 3. Violência psicológica. Quando o agressor começa a insultar a vítima e as brigas verbais se tornam mais frequentes. É comum o parceiro fazer a pessoa se sentir desacreditada e incapaz de realizar seus sonhos, a deixando assim sem perspectiva e planos, mirando sua autoestima. 4. Violência física ou sexual. Nessa fase, a violência se torna mais explícita. É quando o agressor se sente confortável o suficiente para bater, empurrar, estuprar, importunar sexualmente, entre outras coisas. 5. Lua de mel. É a calmaria depois da tormenta. Depois das brigas e das agressões, o parceiro dá presentes, carícias, ilude a vítima com a perspectiva de uma mudança. A violência de gênero também pode ter um caráter muito sutil. Algumas expressões em inglês são usadas para descrever situações que são muito comuns no dia a dia de todas as mulheres. Por exemplo, o interrupting, que é o hábito que os homens têm de se sentirem confortáveis em interromper as mulheres desnecessariamente, pois eles muitas vezes têm uma ideia internalizada de que as opiniões e pensamentos das mulheres não devem ser levados em conta. O mansplaining, que se resume aos homens explicarem de forma didática assuntos óbvios e de claro entendimento da mulher, como se ela não tivesse repertório ou capacidade de raciocínio para entender alguma coisa. O bropriating, que é quando os homens repetem ideias expressadas originalmente por mulheres ou copiam seus trabalhos de pesquisa, levando o reconhecimento como se tivessem feito tudo sozinhos. É uma prática infelizmente muito comum no campo das ciências e também no campo das artes. As conquistas civis das mulheres podem ser consideradas muito recentes. As primeiras leis sobre estupro, que se tem data, tratam do crime como uma ofensa a um bem pessoal e não a uma pessoa. Tratava-se o estupro como um dano à moral do homem que possuía a mulher em questão, não tratando como um indivíduo que sofreu uma agressão, mas sim como objeto que foi danificado. Apenas em 2009 houve uma modificação na lei, ao que se trata do crime de estupro, onde a violação passa a ser julgada como crime contra a dignidade sexual, substituindo então a expressão moral e bons costumes. Originalmente, a lei não dava cobertura para menores de 14 anos ou pessoas impossibilitadas de resistência, tipificação do estupro de vulnerável. Definia penas diferentes em razão da honra da vítima e abordava apenas mulheres como vítimas e homens como agressores. Após a implementação da Lei 12.015 de 2009, foi caracterizado o crime de estupro como conduta do agente que constrange alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Além disso, a lei também alertou textos como Lei dos Crimes Hediondos, Lei 8.072 de 1990, tipificando o crime de estupro independente de acarretar morte ou lesão corporal como crime hediondo. Outro grande avanço foi a Lei Maria da Penha, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 7 de agosto de 2006. Ela é considerada pela ONU uma das 3 leis mais avançadas do mundo, pelas suas medidas protetivas de urgência. Antes da lei, a violência doméstica era tratada como um crime de menor potencial ofensivo,
não levando em consideração o caráter discriminatório de gênero das agressões realizadas. As denúncias eram enquadradas na Lei nº 9.099 de 95, que foi originalmente elaborada para a desburocratização do judiciário, conhecida popularmente como pequenas causas. Na Lei Maria da Penha, é ressaltado o dever do Estado de coibir a violência de gênero, assim como da sociedade e da família de garantirem os direitos das mulheres. Também ficam configurados os diferentes tipos de agressão: patrimonial, física, moral, sexual e psicológica, e também os locais onde essas agressões podem acontecer. Ficam definidas medidas protetivas de urgência e medidas de proteção. Integrado a isso, a assistência psicossocial e o atendimento policial especializado através das delegacias da mulher. Mas como denunciar essas violências? Você pode denunciar o caso por telefone através dos serviços de atendimento à mulher pelo número 180, ou utilize o aplicativo Clique 180. A denúncia é anônima e gratuita, disponível 24 horas em todo o país. Lembrando que a denúncia não precisa vir apenas da vítima. Se você presenciou um caso de violência de gênero, você pode denunciar. Se interessou pelo tema? Ficou com vontade de aprender um pouco mais sobre o que a gente falou hoje? Então a gente tem algumas dicas de leitura para deixar para vocês. A primeira delas é um livro chamado A Culpabilização da Vítima no Crime de Estupro, os estereótipos de gênero e o mito da imparcialidade jurídica, da Giovanna Rossi. Outra dica é o livro Gênero e Desigualdades, Limites da Democracia no Brasil, da Flávia Biroli. E por fim, o livro Os Homens Explicam Tudo para Mim, da Rebeca Solnit. Até a próxima!